Bonjour! Às vezes você quer começar a fazer frases em francês, alguém te faz alguma pergunta e você quer falar, mas te dá um branco, você não consegue responder, te faltam palavras e você fica sem saber o que responder. Calma, que eu vou te ajudar. Hoje eu vou te dar exatamente o que você precisa em 5 passos simples para você conseguir falar, conseguir responder o que te perguntam. Mas antes da gente começar, eu preciso da sua ajuda. A gente tem como objetivo, quando a gente faz esses vídeos, em ajudar as pessoas a começarem a falar, a realmente dominar o francês. Para a gente chegar na marca de 1 milhão de estudantes ao redor do mundo, eu preciso da sua ajuda. Tudo que você precisa fazer é curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no nosso canal para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante. Assim você apoia o nosso trabalho e eu consigo ajudar cada vez mais vocês, ok? Tá bom, prof, eu entendi que você vai me ajudar a formar frases, você vai me ajudar a começar a responder as coisas em francês. Tá, mas por onde eu começo? Você tem que começar identificando o que a pessoa quer saber. Ela quer saber quem, o que, por quê, como. Quando você começa a responder essas perguntas simples, de onde, porquê, quando, onde, você já começa a formular bem a sua resposta. Então, por exemplo, vou falar da minha editora que faz francês com a gente. Vou dar um exemplo, né? Ah, a Ana quer conhecer Paris? Olha a pergunta dele. A Ana quer conhecer Paris? A minha resposta automática seria: quem não quer conhecer Paris? Mas vamos formular. Sim, a Ana quer conhecer Londres, a Ana quer fazer uma volta ao mundo, a Ana tem o sonho de conhecer Paris, a Ana quer ir junto com o esposo no mês de julho para Paris, passar 15 dias para aproveitar o máximo possível e ela vai para Paris falando francês. Ou seja, eu construí toda uma história, toda uma resposta, dando a maior quantidade possível de detalhes, né? Eu fui falando detalhe por detalhe. Então, quem? Nesse caso do nosso exemplo, a nossa personagem, Ana, a nossa editora. O que ela quer fazer? Ela quer conhecer Paris. Quando ela vai? Em julho. Sei lá quando ela vai, eu tô inventando na nossa história aqui. Para onde? Paris. Por quê? Porque ela estuda francês e ela tem vontade de conhecer a França. Então a nossa resposta ela fica completa. Claro que isso é prática, você não vai conseguir do dia para noite e não vai conseguir na primeira vez que você tentar, mas vai fazendo, vai criando situações. Vou criar uma outra história agora, tá? Pra gente formular a nossa frase, a nossa resposta. Por que a sua mãe estuda francês? Ah, ma mère étudie le français. Então eu tô falando a pessoa, o que ela faz? Parce que un jour, elle veut habiter en France. Quand? On ne sait pas. A gente não sabe quando ela vai. Quand? Où? Para onde ela vai? Também não sabemos. Ela quer o sul da França, que ela gosta de praia. Pourquoi? Parce qu'elle veut gagner plus d'argent. Ela quer ganhar mais dinheiro do que em Portugal. Ela quer conhecer as praias francesas. Ela quer falar uma língua estrangeira. Tá vendo? Então eu peguei uma história que é real. Minha mãe aprende francês e ela quer tudo isso. E eu fui destrinchando, tá vendo? Fui colocando coisas. Então você vai começando com a pessoa, ma mère, Ana, Gustavo, Marianne, Annie. Você vai fazendo diferentes pessoas. Então, anota aí no seu caderno para você já ir praticando, tá? Então, quem, que, o que, qual, quando, quand, onde, o, porquê, pourquoi. Absolutamente tudo que você for responder em francês, você vai seguir essas perguntas, você vai responder essas perguntas. Porque aí você tentando no papel, escrevendo, na hora de falar,
vai sair mais fácil. E por que que professor gosta tanto, insiste tanto em escrever? Quando a gente digita, ativa 15 áreas do nosso cérebro. E quando a gente escreve, ativa 175. Por isso que quando a gente está aprendendo uma língua materna ou uma língua estrangeira, é tão importante a escrita. Os professores ficam falando cada vez mais isso, né? Fica sempre nessa tecla de que escrever ajuda muito. Fora que, para você falar bem, você precisa ler e tudo mais, mas já é um começo, ok? Outra coisa que ajuda muito, que a gente sempre estimula nos nossos alunos, é vocês repararem na palavra-chave, na mot-clé da frase. Você pode não entender a pergunta toda, mas você vai entender o sentido no geral, o que a pessoa está te perguntando por causa dessa palavra-chave. Então, por exemplo, vou te dar 3 perguntas. Quel est votre mois préféré? E aí, quando eu faço essa pergunta, pela sonoridade, pela escrita, você já sabe que eu estou perguntando alguma coisa preferida sua. Moi. Moi vai ser a nossa palavra-chave, que é mês. Você pode não entender tudo, mas você vai entender que eu estou perguntando alguma coisa de mês. Segunda pergunta de exemplo. Quand tu veux visiter Paris? Ou seja, você sabe que tem quand, você sabe que tem Paris, você sabe que está perguntando alguma coisa quando eu quero visitar? Quand tu veux, quand est-ce que tu veux, est-ce que tu veux visiter Paris? Você sabe que no geral está perguntando alguma coisa sobre Paris. E a palavra-chave, as palavras-chave nessa pergunta vai ser quand tu veux visiter Paris. Então você pode não entender detalhe por detalhe, mas de modo geral, sim. Terceira pergunta que você também vai entender no contexto. Qu'est-ce que tu fais pendant tes vacances? Qu'est-ce que tu fais pendant tes vacances? Essa pergunta, de modo geral, assusta. Porém, se você sabe que vacances é férias, você sabe que a pessoa está perguntando alguma coisa de férias. Outro verbo muito comum para quem está começando o francês é o verbo fazer. Então, você pode não entender detalhe por detalhe, mas de modo geral você sabe que a pessoa está perguntando o que você vai fazer nas férias. Qu'est-ce que tu vas faire pendant tes vacances? Então, faire, vacances, aí você fala, acho que ela está perguntando o que eu vou fazer nas férias. Outro truque muito bom que eu uso com o inglês e que você pode usar no francês, porque eu sou aluna de inglês, então tudo que eu ensino para vocês eu já testei antes. Geralmente, quando a pessoa faz uma pergunta para você, a sua resposta tá lá na pergunta. Então, se a pessoa, por exemplo, fizer uma pergunta para você, Quand tu étais enfant, quel est ton jeu préféré? Ou seja, quand tu étais un enfant, quel est ton jouet préféré? Aí você vai responder usando o que você viu na pergunta. Quand j'étais, você troca o tu étais por j'étais, você troca o você por eu, e isso vai dar certo em 100% dos casos. Quand j'étais enfant, mon jouet préféré était blá 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 blá. Essa pergunta usa o imparfait, mas é um exemplo clássico de que você pode usar a pergunta para dar a resposta. Outro exemplo muito bom de usar a pergunta para dar a resposta é Quel est ton plat préféré? Quel est ton plat préféré? Ou seja, a pessoa está usando ton plat e aí você vai usar na resposta mon plat. Mon plat préféré é espaguete, lasanha, pizza. Ou seja, a gente usou os elementos que estavam na nossa pergunta para responder, para formular a nossa resposta. Então, a resposta sempre vai estar lá na pergunta. Claro que conforme você vai avançando no idioma, você vai ficando um pouco mais livre para responder de formas diferentes, para dar respostas diferentes. Por exemplo, je n'ai pas un plat préféré. Eu não tenho um prato preferido, mais j'adore nourriture japonaise. Então, eu não tenho um prato preferido, mas eu adoro uma comida japonesa. Outra coisa muito útil é quando você estiver treinando, você desenvolver ao máximo a resposta. E é muito mágico como a gente se surpreende com as quantidades de palavras que a gente sabe. Então, quando você começa a falar, se por exemplo, você liga a câmera e vai tentar falar
no idioma que você quer. No nosso caso, o francês. Você tem que forçar ao máximo. Por isso que aulas de conversação são muito importantes para você poder ter esse espaço de prática. Então você começa. Mon plat préféré é lasanha, parce que... Aí você vai desenvolver essa resposta. Quand j'étais enfant, mes grands-parents faisaient pour moi tous les dimanches. Você vai dar o máximo de detalhes. Eu gosto de lasanha, lasanha é meu prato preferido, porque quando eu era criança, a minha avó fazia para mim todos os domingos. Durante 10 anos, 5 anos, o nosso costume era e a gente comia esse prato com uma Coca-Cola. Depois a gente tinha uma sobremesa, nem sempre tinha, nananana. Você vai dar o máximo de informações possível. O ser humano gosta muito de falar sobre ele mesmo. Então aproveita essa atividade que você vai fazer escrita, que você vai fazer falada, para você dar o máximo de informações possível. E quando você for para a vida real, você já vai ter praticado. Como aluna, eu gosto muito de começar escrevendo para depois tentar falar. Mas você pode fazer o contrário, você pode falar o que vier na cabeça, mesmo que fique desconexo, mesmo que você fique, é só o começo, calma, para depois você passar para o texto, tá tudo bem também, você que vai escolher o que você prefere, qual dos dois caminhos fica melhor para você. E aí, um último exemplo, aplicando tudo que a gente falou aqui nessa aula, nesse vídeo, seria, por exemplo, você tentar responder a pergunta, anota aí que você vai tentar responder. Se você pudesse viajar para qualquer lugar, para onde você iria? Si tu pourrais voyager pour quelque lieu, tu allais par où? E aí você vai usar todos aqueles elementos que a gente falou no começo do vídeo. Quem vai? Você e mais quem? Eu e as amigas, eu e meu marido, eu e meus primos. Para onde? Para qual lugar você vai? Ah, eu iria para o Japão. Quando? Com quem? Por quê? E aí ficaria, se eu pudesse viajar para o Japão, se eu pudesse viajar para qualquer lugar, eu iria para o Japão, porque eu adoro a cultura e a comida japonesa. Então esse é um exemplo. Vou fazer em francês a mesma coisa que eu acabei de falar. Si je pourrais voyager pour quelque lieu, j'irais au Japon, parce que j'adore la culture et la nourriture japonaise. Ok? E aí a gente vai dando elementos a mais para isso, mas sempre usando quem, onde, porquê, como, todos os detalhes. A gente tem que ser detalhista. E aí eu vou te dar pequenos conselhos. Quando alguém te faz uma pergunta que você está pensando, você pode responder un instant, j'ai réfléchi, je pense que... Bonne question, je dois réfléchir un instant. Então você não precisa logo de cara responder. Você pode tomar uns minutinhos para você respirar e pôr em prática tudo isso que você treinou. Outra dica útil é você gravar e usar conectores. Parce que... Et... aussi, en plus, mais, essas coisas você vai usar sempre, então realmente você precisa saber, mas em contrapartida eles sempre vão estar lá. Vai ser fácil de você lembrar porque eles estão toda hora aparecendo. E aí, sem sombra de dúvidas, todas essas atividades, se você treinar sozinho, vai ser muito ruim de você deixar automático. Por isso que você tem que estudar essa parte e pôr em prática, ter a prática, praticar, ter conversação. Para você que não tem onde praticar, nós temos dentro da nossa mentoria aulas de conversação para fala, voltadas para conversação, para a pessoa falar. Caso você tenha interesse, é só você clicar aqui vou deixar na descrição e vai ser um prazer te ajudar. On se parle, mes amours. Bisous!